Amém. Boa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por você estar aí. Hoje nós estamos aqui, estou sozinho. O pessoal do louvor hoje não está conosco. Hoje está a Rose comigo, minha esposa sempre está conosco, sempre está junto comigo. E nós louvamos e agradecemos o nome do Senhor. Não achamos por bem que fosse melhor que os irmãos não estivessem aqui hoje no louvor. Amém. Glória a Deus, Deus sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de ler a palavra com você, eu quero orar. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o Deus que não falta, que não falha. O Senhor sempre está presente, ó Pai. Nós podemos nos alegrar porque nós temos um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que está de braços abertos para nos abençoar. Santo é o Teu nome, Senhor. Glorificado, exaltado seja o Teu santo nome. Muito obrigado a Deus. Obrigado por cada vida, Senhor, que está, Senhor, nesse momento participando, Senhor, dessa live. Aqueles que estarão assistindo posteriormente, também através do YouTube. Senhor Deus, nós Te louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, agradecemos pelo Teu amor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado que o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido muito bom para conosco, Pai. Louvado seja, engrandecido seja o Teu santo nome. Cuida, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Limpa a nossa mente, o nosso coração de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja visitando, falando a cada coração. Ó Pai, nós Te amamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor. Nós oramos, nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você um texto. É um texto um pouco longo e eu quero procurar abreviar o máximo que der. Esse texto está lá em 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel capítulo 13, do versículo 1 em diante. Vamos ler segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Abaixa um pouquinho para mim. Versículo 1. Amém? Vamos ler? Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se namorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível fazer coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, e ele disse: por que tanto emagrece de dia para dia ao filho do rei? Não o dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, minha irmã, a irmã de Absalão, meu irmão. Disse Jonadab: deita-te na tua cama e finge-se doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, a mão e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e cozeu. Tomou a massa dele e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazer retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, ao meu quarto, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e levou a Aminon sua presença ao quarto.
quando nos oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ele disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou e deitou-se com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te embora. Então ele disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço, que o servia, e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração. Por isso, assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Insistiu com Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa aí conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei disse: para que iria ele contigo? Insistiu Absalão com ele, deixou ir com ele e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou no seu muro e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os filhos do rei, porque somente morreu Aminon, pois assim já o revelaram as feições de Absalão, desde o dia em que a sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo. Assim sucedeu. Mal acabaram de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Amém. Glória a Deus. Muito bem, nós lemos esse texto
mas eu quero explicar para você o entendimento dessa passagem que nós lemos. É a consequência do pecado. A consequência do pecado do rei Davi. O rei Davi, lá no capítulo 11, nós vamos lá um pouquinho rapidinho, lá no capítulo 11 de 2 Samuel. O rei Davi era no início ele era um pastor de ovelhas, e aí Deus ordenou a Samuel para ir na casa de Jessé e ungir o seu filho, a Davi. E Jessé chega ali entre seus filhos e acha que primeiro é o filho que ele deve ungir, e Deus fala assim: não, eu não olho para a beleza, nem para o seu porte físico, mas eu olho para o coração. E passam todos os filhos, aí ele pergunta, não tem outro filho, aí chamam Davi estava pastoreando as ovelhas, e veio, ele foi ungido rei. Ele foi ungido rei. Depois, mais para frente, nós conhecemos a história. Ele mata o gigante Golias, e ele é levantado como rei, e ele prospera, ele cresce, ele fica muito poderoso, e ganha todas as batalhas, que Deus era com ele. Ele buscava a Deus, ele servia ao Senhor, ele cantava louvores ao Senhor. A maioria dos salmos, uma grande parte dos salmos foram escritos por Davi. E Davi crescia diante de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando o homem ele passa a ter muito poder, quando ele acha que ele é muito poderoso, que ele é muito capaz, e aí onde está o grande perigo. E Davi, após ser um grande rei, ele já se achou no direito de ele não ir à guerra. E o capítulo 11 diz que, decorrido um ano de tempo que os reis costumavam ir à guerra, Davi resolveu não ir. E Davi mandou os seus generais, todos os homens de guerra, para a batalha, porém ele ficou em casa. E o versículo 4 do capítulo 11 assim: então o rei Davi enviou Davi mensageiros, no versículo 3, no versículo 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço. Ele viu uma mulher tomando banho, e aquela mulher era muito bonita, muito formosa, a Batseba. Aí ele vê aquela mulher, e Davi manda perguntar quem era a mulher, e fala para ele: Davi, essa mulher é a mulher Batseba, ela é a mulher de Urias. Quem era Urias? Urias era um dos homens valentes de Davi, era um dos homens da sua guarda pessoal, Urias. Então eles falam para ele: ela era a mulher de Davi, de Urias, o Eteu. Então Davi manda chamar, manda trazer ela, manda uma comissão e traz, e ela vem. E versículo 4 então diz assim: então enviou Davi mensageiros que a trouxesse ela. Veio, ele se deitou com ela, e tendo ela se purificado da sua imundícia, foi embora. Versículo 5: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. E aí vem o grande problema da vida de Davi. E aí Davi, quando ele sabe que ela está grávida, ele manda chamar a Urias. Ele manda chamar Urias do campo de batalha, traz Urias até ele, e ele dá um jantar para Urias, e manda Urias, ele come, bebe, e fala para Urias: olha, agora você vai para sua casa, você se deita, descansa, e depois você volta para o campo de batalha. Mas Urias, como era um homem fiel aos seus amigos que estavam no campo de batalha, também fiel a Deus, no versículo 11, Urias diz assim: respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá, a arca e Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, que era o seu general, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como vives, como certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então Davi fala assim para ele: ó, você se demora hoje aqui, fica aqui, e vai para sua casa, depois você vai embora. E Urias não vai. O que ele faz? Davi convida ele novamente,
dá um banquete, ele come e bebe diante dele, embebedou, deixou ele praticamente embriagado, para que ele fosse para sua casa. Urias não vai, e ele se deitasse na frente do portão real do palácio, junto ali com os outros homens que estavam ali, e não vai para a sua casa. Interessante aqui que Urias, mesmo embriagado, ele tinha mais juízo do que o rei. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou pela mão de Urias. Falou: Urias, você volta para o campo de batalha e leva essa carta a Joabe. E Urias vai e leva aquela carta, e naquela carta está dizendo que Joabe deveria pôr Urias na frente da batalha, no lugar de maior risco, para que ele fosse morto. Porque Davi tinha um grande problema. A mulher que ele havia deitado, que era esposa de Urias, que ele havia adulterado com ela estava grávida. Como Urias não quis ir para sua casa, como ele não quis dormir na sua casa, ele não quis se deitar com a sua mulher, porque ele tinha um compromisso com Deus, um compromisso com a guerra, um compromisso com os homens, com os seus irmãos, e ele não quis, e ele voltou, e aí Davi decide matá-lo, porque era a única maneira de resolver aquela situação. E aí Urias vai e leva a carta a Joabe. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Moabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Olha que coisa. Houve ali, deixaram eles na frente de batalha, recuaram. Assim não só Urias como foi morto, como outros homens foram. Essa é a consequência do pecado, uma das consequências do pecado. Nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos fazer, porém as consequências você nunca vai mudar, você nunca vai conseguir mudar. Deus pode nos perdoar dos nossos pecados, Ele nos perdoa, porém as consequências nós vamos ter que arcar com elas. Davi, ele adultera com a mulher do seu guarda, da sua guarda pessoal. Não ser suficiente, quando ele vê que a mulher estava grávida, ele manda o homem para ser morto, ele manda o seu soldado de confiança para ser morto. Versículo 18. Então Joabe enviou notícias a saber a Davi tudo que se deram na batalha. E aí eles chegam e avisam Davi. E diz assim, o versículo 24, para nós tomarmos muito tempo: então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os seus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Presta atenção nisso. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto a esse como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Quer dizer, ele nem se preocupou com a morte de Urias, e além do mais com os outros que morreram. Quando o poder sobe na cabeça do homem, o homem não se preocupa com os outros. Sabe, um governante como esse, quando se acha capaz demais, se acha muito autoritário, que tem muito poder, que ele pode decidir e fazer o que ele quer, ele coloca a vida do seu povo em risco, não medindo as consequências. Então para ele não importou quantas pessoas morreram, não importou a causa dele, quantos morreram, não. O importante para ele é que morreu Urias, que Urias é o que trazia sobre ele total acusação. Então ele entendendo que se Urias morresse, ele estaria livre do seu pecado, ele estaria livre do seu erro. E as coisas não são assim. Então o que aconteceu? Morreu muito mais homens do que somente Urias, mas ele não se preocupou com aqueles que morreram. Mas veja bem, existe um Deus que vê todas as coisas, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que não falta, que não falha, que não deixa nada escondido. A palavra de Deus diz que nada ficará escondido sem que seja revelado. Então, por mais que se faça bem escondido,
como se acha que está fazendo bem escondido, jamais vai deixar de ser revelado, sempre vai vir à tona. Então o que esse rei fez, o homem de Deus, o homem que era segundo o coração de Deus, chamado segundo o coração de Deus, ele comete uma atrocidade dessa, um erro desse, um pecado desse, achando que ele poderia ficar impune. Mas o nosso Deus é um Deus justo, meu irmão. Saiba você que nós possamos passar, nós poderemos passar, nós iremos passar, nós estamos passando uma das piores fases da nossa vida nesse momento, por causa de situações adversas, por causa desse vírus que está aí, por causa de atitudes erradas de governantes. Mas nós temos um Deus que vê todas as coisas, e é o nosso Deus, que é o Deus justo, que é o Deus que corrige. É esse Deus que viu tudo que Davi fez. Nada do que Davi fez ficou escondido, nada. Ele tinha sua autoridade como governador, como rei, para fazer aquilo que ele quisesse, e assim ele o fez. Mas Deus não se deixa escarnecer, não deixa nada por encoberto. No capítulo 12, eu quero ler com você para você entender. Para chegar na presença do rei, Deus enviou o profeta Natã, e Natã não era subordinado ao rei. Os profetas não eram subordinados aos reis. Os profetas eram enviados por Deus e eram subordinados a Deus. E Deus enviou o profeta Natã para falar com Davi. Então você presta atenção. O Senhor enviou Natã a Davi, capítulo 12. Chegou Natã a Davi e disse-lhe: havia numa cidade, ele vai contar uma parábola para Davi. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão somente uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo, bebia, dormia nos braços e a tinha como filha. Vindo o viajante, ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Davi ficou irado, ficou nervoso. Quem é este homem? Quem é este homem? E Davi diz: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Olha só. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Quer dizer, ele fala, porque ele fez isso, esse homem deve morrer, e ele deve restituir pela cordeirinha 4 vezes mais. Então o profeta Natã diz assim: este homem é você, esse homem é você, Davi. Diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor e os teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fosse pouco, te acrescentaria tais e tais coisas, muito mais. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele, perante o Senhor? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará, presta atenção nisso, presta atenção nessa palavra, meu irmão. Agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa, porque me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste o culto, mas eu farei isto perante todos os filhos de Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemarem os inimigos do Senhor.
olha, também o filho que nasceu, morrerá. E Natã foi embora para sua casa. Ele diz assim, ó, porque você blasfemou, porque você envergonhou o nome do Senhor, porque você blasfemou, você deu com que os inimigos do Senhor se alegrassem. Quer dizer, todas as vezes que nós que reconhecemos a Jesus como Senhor Salvador, nós servimos ao Senhor, que nós falhamos, nós erramos, nós pecamos diante de uma sociedade, que isso vem à tona, pecados graves, que há um escândalo, sabe? E nós estamos nos colocando, dando vitória para o nosso inimigo contra Deus. E o Senhor Ele perdoou, mas a consequência do pecado virá. Então Ele diz: a espada da tua casa não se afastará. A espada da tua casa não se afastará. E aí, nós vimos a história aqui do capítulo 13, onde os próprios filhos de Davi, Aminon, ele deseja ter um relacionamento com a irmã de seu irmão Absalão. Eles eram irmãos por parte de pai, e a Tamar era irmã de Absalão, irmã de sangue de Absalão por parte de mãe também, e ele tem um desejo por ela. E aí ele tem um primo, né? O Jonadab, que disse dar a melhor ideia para ele. Nós precisamos tomar cuidado com os amigos que nós temos, porque esse primo, esse amigo de Jonadab, a Bíblia diz que ele era amigo, né? Aminon tinha um amigo cujo nome era Jonadab. Ele era sagaz, ele era astuto, era um camarada perverso, e ele tem aquelas ideias sensacionais. Então diz para ele: é fácil, você se deita, você fala que você está enfermo, e quando o rei vier te visitar, você fala assim: olha, eu não tenho vontade de comer, eu não tenho vontade de me alimentar, mas se a minha irmã Tamar, ela vier fazer 2 bolos para mim, e aí da mão dela eu vou comer, mas eu não tenho vontade de comer outro tipo de comida, eu quero comer o que a Tamar faz. E o rei, aí você vê um pai totalmente ausente. Davi, ele poderia ser um grande rei, mas ele era um pai ausente, ele não era um pai presente. Porque se ele fosse um pai presente, assim como amigo de Aminon, nota que diz assim, ó: por quê? O que acontece com você? Que você, cada dia que passa, você está cada vez mais magro. Por que você está emagrecendo? O que está acontecendo com você? Você não vai me dizer o que está acontecendo com você? Aí ele diz assim, ó: por que tanto emagrece de dia para dia, filho do rei? Você não vai me dizer? O Jonadab havia prestado atenção que Aminon estava emagrecendo a cada dia estava mais magro. E onde estava o rei? Se Aminon morava no palácio do rei, aonde estava o rei? Era um pai ausente. E aí o Jonadab dá uma ideia sensacional. O que acontece? Como o seu filho se deita, dizendo-se doente, enfermo, chega, né, ao rei, chega a notícia ao rei, o rei vai visitá-lo. E diz assim: deitou-se Aminon, versículo 6, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon disse: peço que a minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. E aí o rei: não tem problema. O rei manda chamar Tamar, e manda com que Tamar faça os bolos para ele. E aí, do versículo 8, Tamar vai à casa de Aminon, seu irmão. Ele estava deitado, tomou ela a massa e a amassou, fez os bolos diante dele. Quer dizer, diante dele, ele ficou só olhando para Tamar, vendo a sua aparência, a sua beleza, a sua formosura. Tomou a amassadeira, virou os bolos,
fez retirar todos aí ele continua olhando para ela e ele não come. Ela traz o bolo e não come. Não vou comer. E aí ele pede para todo mundo se retirar. A intenção dele, entendeu? A intenção maligna dele, a intenção má no seu coração. Quando todos se retiram, ele manda com que ela traga o bolo dentro do seu quarto, na câmara, separado, e ela vem e traz os bolos ali. Quando ela traz os bolos, ele puxa ela e ele força ela a se deitar com ele. E ela fala: não, isso daqui não pode ser Israel, isso daí é coisa de louco, aqui não se faz assim. E ele insiste com ela, fala: não, se você pedir ao rei, o rei pode até me dar para você como esposa, mas não desse jeito, você não pode me forçar. Mas a palavra de Deus, como nós lemos, diz que ele era mais forte do que ela, e ele pega a força e deita com ela e a violenta. Vamos em diante, o versículo 15 diz assim: depois que Amnon, ele se satisfez sexualmente com ela, ele sentiu a aversão dela, ele sentiu tipo de um ódio, de uma antipatia dela, ele não quis mais saber dela. Por quê? Diz assim, que ele sentiu por ela a aversão, que sentiu por ela que o amor que lhe voltara, e ele manda ela embora. Quer dizer, o que ele tinha por ela não era um amor, era uma paixão, essa paixão do adolescente que passa rapidamente, porque o desejo dele era um desejo somente carnal. Mas tudo isso é consequência do pecado de Davi. Por que Davi? Porque Davi, quando ele errou, quando ele pecou, quando ele deveria depois ele mudar toda a sua história, quando Natan disse que a espada ia estar sobre sua casa, ele deveria ser um homem vigilante, buscando ao Senhor, conversando com os seus filhos, estar sempre presente ali em roda da sua família para mudar aquela situação, para tentar mudar aquela situação. Mas não, ele não quis saber, ele praticamente largou os seus filhos. Aí o que acontece? No versículo 19: então Tamar tomou-lhe cinza sobre a cabeça, rasgou a sua túnica, talar de mãos compridas, pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando, chorando, reclamando, e foi para a casa de seu irmão Absalão. Mais uma vez nós vemos que onde está o rei? Onde está o pai? Quando uma filha tem um problema, é mais fácil ela ir para a casa do pai ou para a casa do irmão? Para onde ela deveria ir? Era para a casa do irmão ou era para a casa do seu pai? Não, era para a casa do seu pai. Mas ela vai para onde? Para a casa do irmão. Ela não foi para a casa do seu pai. Por quê? Seu pai não era um pai presente. Seu pai não era um pai presente. O seu pai nem se importou com Tamar. E aí vamos passando o tempo, ouvindo o rei Davi, versículo 21, que todas essas coisas aconteceram, ele se irou, ele ficou irado, ele não procurou corrigir, ele não chamou Aminon, ele não corrigiu Aminon, não, ele não protegeu a sua filha, ele não guardou a sua filha, ele não cuidou da sua filha, não, ele largou a situação. Há muitos pais que são assim hoje, pais totalmente ausentes, pais que são impotentes em relação à educação dos seus filhos, pais que têm que, quando devem corrigir os seus filhos, não corrigem os seus filhos, deixa o tempo apagar, deixa o tempo correr, com o tempo vai esquecer. Não é assim, não é assim. O pai, ele deveria ter feito o que? Deveria ter chamado o Aminon, uma correção para Aminon, a altura daquele fato ocorrido, para que servisse de exemplo, para que ele aprendesse. Mas não, ele larga, ele não vai proteger sua filha, ele não vai atrás da sua filha, ele não vai cuidar da sua filha, ele não vai amar a sua filha. Hoje nós precisamos tomar muito cuidado, porque há muitos pais que só são amigos dos filhos. O pai não deve ser amigo do filho. Vou explicar para você entender. O que é ser amigo do filho? Amigo do filho é aquele pai que deixa o filho fazer de tudo, que não corrige, que não chama atenção, que não põe de castigo. Hoje você pode dar uma palmada, mas você pode corrigir seu filho, você pode trocar valores, aquilo que ele gosta, aquilo que ele tem prazer em estar, você pode tirar, você pode corrigir, você pode tratar de uma maneira diferente. Você tem que ensinar o seu filho, você tem que ensinar o seu filho a corrigir o seu filho,
A palavra de Deus fala assim: ensina a criança ao caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele, não se afastará dele. Ensinar a criança ao caminho que deve andar é sim em relação à palavra do Senhor, mas são modelos de vida, são compromissos, são atitudes, são correções que elas têm que ser tomadas, é um comportamento, é uma educação, é uma repreensão. Isso é ensinar. Você só ensina seu filho, não é dando o que ele quer, você ensina seu filho corrigindo. A Bíblia fala que Deus, ele repreende ao filho quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então Deus, ele repreende ao filho que ele ama, e o texto continua dizendo, e o pai ao filho a quem ele quer bem. Então Deus repreende ao filho que ama. Deus te ama, mas hoje é pregado o evangelho de facilidade. Hoje é pregado o evangelho que não existe pecado, não se fala mais de pecado, não se fala mais de erro, não se fala mais de erro, não se mostra mais onde está o erro, não se fala mais de pecado. Hoje só se fala de prosperidade, de muitas coisas que a palavra de Deus ela não diz. Hoje nós pregamos pregado um falso evangelho, mas não, Deus é correção, Deus é justiça, Deus é bom, Deus nos ama, Deus te ama, mas Ele corrige ao que ama. Não se engane, não se engane. Nós não iremos chegar diante de Deus para a nossa salvação se nós não estivermos diante de Deus em santidade. Ninguém verá o Senhor em pecado. E aqui o rei, o pai, não corrige o seu filho, ele deixa correr. Ele fica muito irado, fica muito nervoso. Sabe aquele pai que fica nervoso, que xinga, que está bronca, mas fica só assim, não passa disso, não chama para conversar, não põe de castigo, não corrige? Não. Essa foi a atitude do rei Davi, totalmente errada. Versículo 25 diz assim: o rei, porém, disse a Absalão, quando Absalão convida, você se lembra lá que o rei Davi, ele faz uma festa e chama a Urias para participar daquela festa, daquele banquete, daquele jantar e beber. A mesma maneira aqui também, Absalão, ele vai fazer uma festa. Estão tosqueando as ovelhas. Quando se tosqueava as ovelhas, ao termo de tosquear, se fazia ali, se assavam as ovelhas, se comiam e festejavam, cantavam e se embriagavam. E é isso que Absalão quer fazer com a segunda intenção. Ele guardou durante 2 anos a raiva, a ira, porque seu irmão tinha forçado o seu irmão. E aí ele vai e faz o tosquear, e ele convida o rei fala: não, meu filho, nós não vamos para ficar pesado para você. Ora, um rei, um filho de rei, vai ficar pesado se o pai for junto para fazer uma festa? Vamos colocar hoje, no dia de hoje, um churrasco. Não, ele era rico, não tinha esse problema, mas ele não queria ir, então ele dá uma desculpa. E aí Absalão fala assim: não, mas então já que o senhor quer ir, deixe seus filhos, deixe pelo menos Aminon ir comigo. Mas o rei não tinha sabedoria, não sabia que Absalão não gostava de Aminon, pelo fato do que tinha acontecido, e ele deixa Aminon ir. E Aminon vai. Aminon já tinha conversado com seus servos ali, que quando Aminon estiver, Absalão já havia conversado com seus servos, quando Aminon estivesse embriagado, que eles deveriam tirar a sua vida. Assim eles fazem, e matam Aminon. E os reis voltam, e quem está lá juntamente com o rei para tirar aquela casquinha do rei? Quem? Jonadab, aquele que foi o autor da ideia para que Aminon violentasse o seu irmão. No versículo 32 diz assim: mas Jonadab, versículo 38, então o rei se levantou, rasgou suas vestes, lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque somente morreu Aminon, pois assim já se revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que a sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Quer dizer, você vê aqui a maldade do ser humano. Quer dizer, ele já sabia, e todos sabiam, que a feição de Absalão em relação ao seu irmão Aminon
ele mudava a sua feição quando chegava perto desse irmão, que ele tinha raiva, que ele tinha ira, que ele tinha ódio do seu irmão Aminon. Somente o rei que não via. Dentro da sua casa o rei não via. Tem muitos pais que os filhos fazem o que querem, está vendo que o filho está tendo comportamento errado, está vendo que o filho está tendo atitudes erradas, está vendo que o filho está fazendo errado, mas não quer enxergar. Não quer enxergar. Está vendo, mas não quer enxergar. Não quer aceitar. Não quer aceitar o erro do filho. Por quê? Porque tem que corrigir. E muitos pais, no caso de Davi, por consequência do seu passado, tem medo de corrigir seu filho. Tem medo de chamar o seu filho para ter uma conversa, para ter uma correção contra ele. Por quê? O seu pecado está à porta. O seu pecado está na tua mente, está no teu coração. Então muitas vezes não vai chamar a atenção do filho por causa do passado. Porque o que fez de errado vai trazer a lembrança toda. Então não vou corrigir, porque o mesmo erro que eu cometi no passado. Eu fiz isso, eu fiz pior. Como que eu vou chamar? Não tem autoridade. Sabe por quê? Porque muitos pais vivem no erro, vivem no pecado, vivem no adultério, vivem de coisas. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há estudos de casais que se separam, casais que se divorciam. A maioria dos filhos, homem ou mulher, menino ou menina, jovem ou jovem, adolescente, ou vão para a prostituição, para o homossexualismo ou para as drogas. A maioria dos pais separados vão para a prostituição, para o homossexualismo e para as drogas. Sabe por quê? Porque não existe um acerto. Porque em muitos casos é adultério, onde não existe um acerto de família antes da separação. Porque não existe um conserto para não ter a separação. Então vamos deixando as coisas passarem. Vamos deixando passar. Vai esquecer, a mãe esquece. Não, não esquece não. Não esquece. Tanto que o profeta diz: da tua casa não vai deixar de existir a espada por correção. A espada por correção. E aqui no versículo 35, então disse Jonadab, um beijo, que ele falou o que aqui? Olha, não foram todos seus filhos que morreram, foi somente Aminon, porque Absalão, a feição dele já era contrária com Aminon, então só morreu Aminon. Ele sabia, o tempo todo ele sabia. Quantas vezes será que ele não provocou Absalão? Como ele provocou Aminon, será que ele não provocou Absalão? E aí quando chega no versículo 35, ele diz assim: então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo, assim sucedeu. Quem é o servo? Ele, Jonadab, se engrandecer diante do rei. Eu não falei que só Aminon que tinha morrido. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado de que forma nós estamos criando os nossos filhos, de que maneira que nós nos apresentamos diante de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, meu irmão, nós precisamos, você que é pai, você precisa tomar muito cuidado com as amizades que você tem, os conselhos que você ouve, de quem você ouve, viu? Porque muitos dizem ser amigos, mas eles não são teus amigos, não são teus amigos. Eles são a pé tropeço para te levar à destruição. E aqui a palavra do Senhor se cumpre, porque o filho do adultério morreu. A filha de Davi Tamar, ela é violentada. Seu filho Aminon é morto. Seu filho Absalão depois é morto também. E seu filho Adonias também é morto. Os 4 filhos, segundo a palavra do profeta, que era o quê? Pela cordeirinha. Não é isso? Que nós lemos lá, pela cordeirinha. Capítulo 11. Pela cordeirinha, versículo 6. Pela cordeirinha, no capítulo 12. E pela cordeirinha se restituirá 4 vezes, porque tal coisa é porque não se compadeceu. Porque não se compadeceu, fez aquilo com prazer, sabe? Então por causa disso ele perdeu seus 4 filhos, o filho do adultério, Aminon, que era o seu primogênito, Absalão e Adonias, seus 4 filhos. A sua filha foi violentada. Meu irmão, o pecado, as consequências do pecado, elas são más. O diabo, ele é muito sujo. O diabo não vai dizer para você
que você vai adulterar, que você vai errar, que você vai roubar, fazer isso, aquilo. Nós estamos vendo homens aí que estão fazendo como Davi, abusando da sua autoridade. Mas Deus é um Deus justo e Deus vai corrigir. Muitas vezes nós não sabemos quem está certo e quem está errado, mas nós sabemos que Deus, ao tempo dele, Ele vai corrigir. Entende? Deus corrige, Deus corrige. Por isso, meu irmão, abra os seus olhos e vê como está o seu lar. Não permita que consequências do teu pecado, do marido ou da esposa, venha trazer consequências más para os seus filhos, venha trazer consequências más para os seus descendentes. Abra os teus olhos e pense, veja onde você tem falhado, onde você tem errado, aquilo que você tem feito, para que a sua família não sofra as consequências dos teus pecados, porque certamente as consequências do seu pecado, ela virá. A consequência do nosso pecado ela virá. Não tarda, pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouco menos, mas ela vai vir. Então, se não houver perdão, um verdadeiro arrependimento no teu coração, daquilo que você tem feito que não agrada ao Senhor, que você não abre o seu coração para Deus, se arrepende, confesse seu pecado ao Senhor e deixe de fazê-lo, e você confessa a tua esposa, aos teus filhos, você sente, e você abre o jogo, você abre o seu coração, e você fala o que está acontecendo, aquilo que você está fazendo, haverá as consequências más. Então, você toma muito cuidado, meu irmão, toma muito cuidado. Deus, Ele te ama, Deus ama todos nós, mas o amor de Deus não é dar tapinha nas costas e vai embora que está tudo bem, não é não. Deus, Ele é amor, mas Ele é correção. Deus corrige ao filho que ama, Deus corrige. Então, mais cedo ou mais tarde, vai haver a correção. Então, eu aprendi que é muito melhor que eu confesse o meu pecado para Deus, e eu sofra as consequências do meu erro, pelo perdão de Deus, Deus me perdoando, eu confessei, eu vou e me acerto, então eu vou sofrer as consequências, Deus vai me abençoar, vai me dar graça, do que eu deixar rolar, deixar passar, esperar que não vai haver correção, e quando Deus nos corrigir, porque quando Deus corrigir, é muito mais duro, e as consequências, elas são difíceis. Então, você tem liberdade de você fazer o que você quiser. A consequência do pecado, ela não é fácil. A consequência do pecado não é fácil. Tem que existir um arrependimento, tem que existir acertos. Muitas vezes existe somente um pedido de perdão, da boca para fora, como a gente costuma dizer, mas não é um perdão que houve realmente no seu coração. Mas a palavra de Deus diz que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o teu coração, meu irmão, minha irmã. Deus conhece. Então, quando existe um verdadeiro arrependimento, nós alcançaremos a misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você. Pense nisso, medite nessa palavra. Depois, se você puder, você lê aqui mais tempo. Eu quis correr um pouco por causa do nosso tempo, mas vamos orar. Senhor, nós te louvamos, agradecemos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido Deus muito bom. E, ó Pai, o Senhor, ó Pai, nos trata, Senhor, segundo nós merecemos, ó Pai. E a Tua palavra diz: Senhor, corrige aquele a quem o Senhor ama, Pai. E nós pedimos a Ti, Senhor, que nesse momento, Senhor, Teu Espírito Santo esteja visitando cada vida, aqueles que nos assistem, Senhor, trazendo, Senhor, entendimento, Senhor, e que venha a ser tocado em cada coração, para que haja acerto, Senhor, para que famílias sejam restauradas, Senhor, lares sejam restaurados, vidas, Senhor. Ó Pai, abençoa, Senhor, manifesta, ó Deus, o seu poder, ó Pai. Manifesta, Deus, o seu poder, que não venha acontecer como nós lemos aqui, Senhor, a consequência amarga do pecado, Senhor.
a dor do pecado, Senhor. Quando o pai, Senhor, que não tem mais o que fazer, porque ele foi o causador, ele foi o causador, e quando nós somos causadores, Senhor, nós não podemos mais mudar a situação, depois do que aconteceu, Senhor. Como Davi não pôde mudar a história da sua filha, não pôde mudar a perda dos seus filhos, Senhor, porque não houve, ele não pensou antes de agir. E quando nós não pensamos antes de agir, quando nós agimos segundo o desejo da nossa carne, da nossa própria vontade, fatalmente nós iremos errar. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Estenda as tuas mãos, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja visitando, Senhor, cada coração. Nós sabemos que onde há confissão, há cura, há perdão. A tua palavra diz isso. Ó Pai, então que haja, Senhor, confissão dos pecados, Senhor, para que haja arrependimento, Senhor, para que haja cura, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade e pelo Teu amor. Abençoa cada vida, Senhor, que vida, Senhor, veio se entregar a Ti, reconhecer a Ti como Seu único Senhor e suficiente Salvador. Em nome de Deus, Pai, o grande amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um, hoje e para todos sempre. Todos digam amém, amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.